Bom, pessoal, voltando então para o nosso conhecimento do sistema, então vamos mostrar como é que abre uma ocorrência. Então, a partir aqui do menu Atendimento Cadastrar, abre essa tela. Então, a tela de abertura de uma ocorrência não muda muito da maioria dos padrões, né? Então, ele já pega a data aqui do sistema. Essa data é possível alterar, basta vir aqui manualmente e digitar, já pega a data e a hora. Essa data e a hora é da solicitação, a hora que a pessoa passou a informação para o bombeiro. Que meio de aviso por padrão telefone de emergência, mas existem essas outras formas de aviso aqui. Nome do solicitante, então vamos colocar aqui a Maria da Silva. Telefone do solicitante, já com uma máscara, já para a questão do número 9 aqui à frente. Todos esses campos que têm asterisco são campos obrigatórios, ou seja, se não preencher, o sistema não deixa passar, ok? Agora aqui uma mudança bastante grande que houve do atual SysBM para o novo. Então a natureza, que antes era uma lista enorme, então ela tem uma natureza principal e uma subnatureza. Na natureza principal nós colocamos, isso já segue o padrão da Liga Bom, certo? Então ela tem as principais naturezas, que são aquelas previstas inclusive na Constituição como missões do Corpo de Bombeiros, né? Socorros públicos, aqui nós dividimos então acidente de trânsito e APH. Seria APH os dois, porém como é uma grande fatia do atendimento do Corpo de Bombeiros o acidente de trânsito, nós deixamos aqui uma natureza separada. APH, né? Atendimento comunitário, que são aquelas situações que normalmente não são missão fim, mas são situações subsidiárias que o Corpo de Bombeiros acaba atendendo, né? Que normalmente são por notas de serviço, ordem de serviço. Busca e salvamento, aí sim prevista. A situação de incêndio, e aí nós temos desastre, que são aquelas situações de defesa civil. Então vamos colocar aqui então, uma natureza daquelas que são principais, acidente de trânsito, ok? Subnatureza, ele vai carregar, de acordo com a natureza, ele carrega as subnaturezas. Podem ver também que ela tem aqui as principais subnaturezas de acidente de trânsito. Não temos aqui colisão automoto, nós temos colisão. O auto e a moto vão aparecer quando eu tenho os veículos envolvidos. Então, na hora do relatório, se eu tiver uma moto e um automóvel envolvidos, vai ser colisão automoto, da mesma forma caminhão, ônibus, motocicleta e assim por diante. Então, por padrão aqui, então vamos pegar uma situação de colisão, se for urgente ou não, por padrão urgente, mas se não for, você vai marcar não aqui naquelas situações de ordem de serviço, etc. Normalmente os serviços comunitários são não urgentes. Descritivo do solicitante é o que a pessoa falou. Então, solicitação, pode ser maiúsculo ou não, né? Solicitação para atendimento de colisão auto versus moto. Então é o que a pessoa falou. Isso aqui não muda, certo, pessoal? Lá para frente, se a pessoa, ou seja, chegamos lá e era uma situação de colisão moto-moto, por exemplo, isso aqui permanece. É o que a pessoa disse, é o que ela pediu. O perímetro urbano rural, isso aqui é só para estatístico, normalmente perímetro urbano. Área de no município, ele vai pegar lá da área de atuação, ó. Se eu começar a digitar aqui, é autocompletar, ele vai trazer as cidades da área de atuação de Cascavel, que são 20 municípios, ó. Então, se eu só colocar aqui, ó, então ele vai aparecer aqui as principais cidades. Se for um município que nós vamos atender em apoio, por exemplo, Toledo, não aparece aqui. Toledo não pertence à área de atuação de Cascavel. Aí eu teria que colocar fora de atuação e colocar aqui Toledo. Aí ele busca. Mas dentro da área de atuação, somente os municípios da área de atuação. Poderia ser tudo junto, mas optamos dessa forma para que na unidade o despachante saiba, tenha condições de saber aí quais são os municípios da sua área de atuação. Bairro ou distrito, isso aqui ele busca no banco de dados do cadastro de bairros que nós temos. Então vamos colocar aqui, ó, Vila Tolentino. Tem detalhes aqui, pessoal, na hora de busca. Por exemplo, a rua Marechal Cândido Rondon. Se eu digitar Marechal, ele não vai achar, porque no cadastro está como Mal Cândido Rondon. Então eu vou colocar aqui Rondon. Aliás, eu estou
colocando aqui bairro. Então, bairro aqui, Vila Tolentino. No endereço da ocorrência, aí sim, se eu digitar Marechal aqui, não vai achar. Se eu digitar Mal aqui, ó, Marechal Cândido Rondon. Se eu tenho dúvida, eu pego o nome principal, então Rondon. Ele vai me trazer tudo que tem Rondon, nesse caso aqui, Rua Marechal Cândido Rondon. Ok? E aqui eu posso dizer um número, que foi o que a pessoa vai me solicitar. Se for um número, normalmente para os acidentes de trânsito é esquina. Então eu seleciono esquina, ele vai buscar dentro do banco de dados. Isso aqui não tem integração, então se eu der uma esquina errada, o sistema vai aceitar, porém ele não vai georreferenciar corretamente. Então vou colocar aqui Rua Marechal Cândido Rondon, esquina com 14 de novembro. Então essa esquina existe, o sistema vai localizar, vocês vão ver. Ponto de referência não é obrigatório, então até ele carrega aqui não informado, mas se eu tenho ali um ponto de referência, eu vou colocar. Por padrão ele já pega, eu estou logado, então quem está abrindo essa ocorrência, quem é o atendente, e já pega a escala. Então por isso que da escala de serviço já pega o oficial de área. Então pode ver que não tem outro oficial de área. Se tivesse um chefe de socorro cadastrado, ainda eu poderia optar por um ou por outro. No caso das SBs e dos SGBs, vai ter um sargento ou um cabo. Quando eu mandar incluir, se tudo tiver certo, ele vai cadastrar. E olha que bacana. Então o novo sistema agora ele já me traz um mapa, certo? E já me traz aqui as colocações. Então esses pontinhos pretos, essas casinhas aqui, elas são os quartéis. Então no caso aqui, ó, o quartel central de Cascavel, com as respectivas viaturas para que eu possa empenhar, tá ok, pessoal? Eu posso empenhar então a viatura a partir daqui, ó. Basta selecionar aqui e mandar. Então vamos pegar aqui a nossa ambulância, né, para atender. Então tá aqui, ó, tá disponível essa viatura. Aqui ele pega quem que seria chefe da guarnição e eu clico em empenhar. Quando eu empenho, ó, que bacana, o sistema já traça uma rota indicando até o local da ocorrência. Então, pontinho vermelho é a ocorrência e aqui eu tenho informações referente a essa ocorrência, ok? Aqui ainda aproveitando o mapa, eu tenho aqui a opção de mudar para o Google Maps, ó. Tá vendo que bacana? Então consigo mudar para o Google Maps, para o satélite, ok? Então tudo isso são funcionalidades que o sistema está integrando. Posso chamar camadas, por enquanto nós só temos a camada de tráfego que funciona no Google Maps, ok? No futuro, nós, não muito distante, nós vamos colocar a parte dos hidrantes e outras camadas que a gente julgar necessárias. Estando no Google Maps, eu posso usar o Street View. Então, se eu colocar aqui em cima do ponto da ocorrência, então ele vai carregar, ó. Então, vocês estão vendo aqui, ó, a Rua Marechal Rondon, e exatamente, ó, eu moro aqui próximo, é essa esquina aqui, ó. Então seria ponto da ocorrência. Ok, pessoal? Então, só para vocês terem uma ideia aí do quanto ganhou aí em tecnologia, em novos recursos, esse novo SysBM, ok?